alegria, nós nos alegramos porque, afinal de contas, falar de Jesus é falar do nosso maior amor. É verdade. Dá um oi aí pra gente, nos fala se o som tá bom, se o som não está bom. Tem lá, a Roseli entrou. Boa noite, Roseli. Quem mais lá não tô enxergando direito? Luciano, seja bem-vindo. Lá em cima também não tô enxergando muito bem direito. Era para aparecer aqui o nome das pessoas, mas eu não sei o que acontece, que não tá aparecendo. Mas você que está entrando, deixa um oi, boa noite aí pra gente. E mais tarde nós veremos o seu oi aí, tá bom? Bom, hoje não podia faltar também aqui o pão de queijo, né? O cafezinho, a água. Então hoje, o que nós vamos fazer hoje, Andréia? Fala pra mim. Hoje nós vamos começar, né? Lendo o Salmo 145. E diante dessa leitura, dessa meditação, nós vamos falar um pouquinho do que o Senhor tem feito, né, na nossa vida, do que Ele fez antes da gente se conhecer, porque antes da gente se conhecer, nós conhecemos já o Senhor, né? Verdade. Então há uma experiência também antes de nós caminharmos juntos e nos casarmos. E é disso que nós vamos partilhar, de algumas coisas poderosas. Que lindo. Então, eu estava falando para André, eu estava meditando. Agora lá, Roseli falou que agora está ouvindo. Antes você não estava ouvindo, não? É que o microfone que estava desligado. Agora está ouvindo aí, beleza? Também ali a Eliane Lima. Seja bem-vinda. A Adriana, olha a Adriana, tia de minha, tá ótimo o som. Legal. Obrigado, viu, gente, por vocês estarem aí. Compartilha essa live aí para estar chegando para mais gente aí. Então eu estava conversando com a Andréia essa semana e falei que eu estava meditando no Salmo 145, que me chamou muita atenção. É um salmo que louva ao nosso Senhor. Amém. É um salmo, como eu estava lendo aqui no rodapé do texto, ele diz que esse salmo é como que se soltasse fogos de artifícios, celebrando aquele a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Vamos ler então os salmos? Bora e depois lá. A gente vem comentando, vem falando aquilo que Deus fala ao nosso coração, amém? Então nós vamos ler o Salmo 145, se você puder acompanhar aí na sua casa, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu colocar. Visão geral, suas respostas. Tá ok. Vamos lá então, pessoal. Salmo 145, a epígrafe do texto diz: a bondade, grandeza e providência de Deus. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é grande. Sim. E Deus, ele é provedor. Amém. Provedor. Quando nós falamos da providência de Deus, eu não vejo um Deus só suprindo a necessidade física, as coisas dessa terra, com bens materiais, dinheiro, sexo, droga e muitas coisas. Há momentos ele até consegue, mas depois ele vê que o vazio está de novo. Mas quando Deus ele providencia a presença dele na nossa vida, aí é aquilo que eu coloquei uma frase atrás do meu carro. Você lembra ou não? Que Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Então vamos ver? Bora lá. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará e outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos.
e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. No versículo 13 diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as tuas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, e em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Desculpa. O Senhor guarda a todos os que amam. Porém, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Porém, os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louvem o seu santo nome para todo sempre. Aleluia. Amém. Amém. O que você pode comentar, Andréia, a respeito? Olha, eu fiz umas marcações aqui. No versículo 6 diz assim: anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. O Senhor, Ele é maravilhoso em seus feitos, em suas obras. Sim. E todos aqueles que já provaram e que provam e que vivem, que se relacionam, né, com o Senhor, é capaz de declarar essa verdade, né, esses feitos, essa grande obra que Ele produz em nós e através de nós. Amém. E desde quando nós tivemos um encontro com o Senhor, quando o Senhor nos encontrou, né? Porque a realidade é que foi Ele que nos encontrou. As Escrituras é muito clara quando ela diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E as Escrituras diz através da vida do apóstolo Paulo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim. E nós não tínhamos condição nenhuma de sair do estado a qual nós nos encontrávamos. Por quê? Porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos consciência da nossa situação. Uhum. Mas quando Ele nos chamou para a vida de volta. Sim. E é essa vida que nós vivemos hoje. E durante e o incrível é que quando o Senhor nos chama de volta à vida, Ele produz vida em nós e Ele produz vida através de nós. E esses tempos mesmo, a semana passada, eu estava me recordando de algo muito especial que o Senhor fez, que eu lembro que eu tive uma experiência com o Senhor em relação ao meu padrasto, o Ico, que no ano de 2006 ele teve um infarto e ele chegou na Santa Casa parado. E eu me lembro que eu estava lá, eu trabalhava na época como recepcionista ali, e do lado da sala de emergência tinha um banheiro dos funcionários, e aí eu falei para a minha coordenadora, que na época era a Ieda, que eu precisava sair, que eu não tinha condição de ficar ali, e eu fui até o banheiro e fui orar.
Sim. E eu lembro que uma das palavras a qual eu falei com o Senhor, e foi muito interessante isso, quando agora eu lembro, eu falei assim, Senhor, o ser humano, ele tem uma vida muito limitada nessa terra. O Senhor fala que a nossa vida é como uma nuvem passageira. E muitas das vezes a pessoa ela sofre nessa terra. E eu falei assim, Senhor, sofre nessa terra e quando vai embora, se for embora e estiver separado do Senhor, não vai ser um sofrimento passageiro, mas vai ser um sofrimento eterno. Então que o Senhor tenha misericórdia e traga ele de volta à vida. E Deus trouxe ele de volta à vida. Amém. Tanto que o médico, quando chamou a minha mãe para conversar, ele falou assim para ela, olha, não sei o que aconteceu. Ele estava parado, mas ele voltou. Agora ele está entubado, aí entubaram ele. Eu lembro que eu entrei, conversei. E uma coisa muito legal que aconteceu foi que eu, conversando com o pastor Nelson, eu pedi pro pastor Nelson ir visitar ele no São Vicente. O pastor Nelson foi, porque ele tinha um carinho muito especial pelo pastor Nelson. E o pastor Nelson lembra dessa história até hoje também. Ele fala que ele foi até lá, conversou com ele e tal. E no outro dia, ele faleceu. Então eu vi o que ali? Eu vi o cuidado de Deus diante de uma oração de compaixão. E aí eu tive um sonho que eu via ele calçado. E quando a gente vai nas escrituras, a escritura diz que o calçado ele simboliza o evangelho, né? A preparação do evangelho da paz. Sim. As escrituras falam. E eu lembro também que precisava-se de um vestido de noiva muito rápido. E eu lembro que eu falei assim no sonho, eu preciso desse vestido agora. E a pessoa falou, mas o vestido está incompleto, ainda falta algumas pedras. Eu falei, não, o casamento é rápido, ele precisa ser agora. Então ali eu vi um mover de Deus e quando a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente é movido até para manifestar a vida de Deus, para que haja uma religação rápida para um momento que é aquele momento. Sim. Então, para nós que temos a vida eterna dentro de nós, meus irmãos, aonde nós estamos, nós temos o privilégio de manifestar a vida de Deus e ser um canal fluente para que essa vida se manifeste. Sim. Então, eu lembro que isso marcou muito. Eu também vejo assim, entre os meus irmãos, eu vejo uma união entre nós. Quando nós nos reunimos, é uma alegria. Quando nós nos reunimos, nós vemos a graça de Deus sobre a nossa vida. E então, em tudo isso, a gente vê o mover, a gente vê o amor, a gente pode desfrutar dessa graça, dessa compaixão. Então, o que eu quero falar para você? Eu quero dizer para você assim que nós anunciamos o poder dos feitos temíveis e falamos da grandeza, da grande obra que Ele faz. Porque nós somos pessoas que testificamos dessa grande obra e podemos falar, né? Sim. Que é uma obra real. Sim, sim, eu acredito nisso. Porque hoje nós vemos que as pessoas, ao buscarem a Deus, elas querem resolver os seus problemas financeiros, seus problemas conjugais, os seus problemas exteriores, os seus problemas até interior também. Eu acredito que Deus pode fazer isso e infinitamente mais, porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas há um problema que o homem jamais consegue resolver. Ele jamais consegue resolver. Ele não consegue resolver o problema de ele mesmo se ligar com Deus. Sim. Porque a Bíblia diz assim que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o plano mais lindo que eu já vi até hoje foi o plano da salvação que Deus desde a eternidade já preparou para nós. Mesmo nós não merecendo isso, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que que depois que nós recebemos a Cristo, Ele não olha mais os nossos pecados, mas Ele olha Jesus em nós.
E aí Cristo vai nos aperfeiçoando. Por quê? Porque agora o desejo nosso é agradar no nosso Criador. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Mas hoje, porque a Bíblia diz, né? Aquele que diz que não tem pecado, né? Sim. O que a Bíblia diz? Tá pecando. Tá pecando, ele é mentiroso. Entendeu? Mas há uma grande diferença de pecar e andar no pecado. Há uma grande diferença. Entendeu? Então, o que Cristo quer revelar, né, através da nossa vida para essas pessoas que estão nos assistindo hoje, é que há esperança para você. Há esperança. Há esperança para a sua vida, para a sua família, para a sua área financeira, para a sua alma. Há esperança. Porque nós não conseguimos construir uma casa de cima para baixo, não é verdade? Sim. A gente primeiro constrói de baixo para cima, o alicerce. Então, eu quero deixar gravado aí que Deus, ele pode te ajudar. Ele pode resolver o seu problema, mas primeiro precisa começar pelo lugar certo. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tô com uma dívida tremenda. Se Deus fizesse aparecer essa quantia na minha conta no banco amanhã, minha vida estaria resolvida. Não estaria. Não estaria. Porque o problema principal não estaria resolvido, que é o homem que está fora da vontade de Deus. E nós achamos que Deus ele é mágico, né? Ele vai fazer um estalo e tudo vai acontecer. Mas meditando nesse salmo, que ele diz aqui, eu fiz algumas marcações, ele diz assim, o Senhor é bom, no versículo 9, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias. Até para o ímpio Deus é bom, por enquanto, né? Porque lá no fim do salmo ele vai falar outra coisa. Mas por enquanto, até para o ímpio Deus é bom. Deus é bom. Deus não deixa de ser bom. Quando a gente erra, quando a gente não vai na igreja, quando a gente não dá o dízimo, quando a gente não participa de grupos religiosos, Deus não fica bravo, não fica nervoso. Porque a Bíblia diz que em todo tempo Ele é bom. E se a Bíblia está dizendo o Senhor é bom, nós temos que acreditar que Ele é bom. Porque aí as pessoas dizem assim, então por que Ele não resolve o problema da terra? Ele falou, Ele já resolveu. Ele já resolveu, enviando Jesus aqui na terra para pagar os nossos pecados. Ele já resolveu o problema. É as pessoas que acham que ele tem que resolver da maneira dela. É verdade ou não é? Sim. Então, eu vejo na minha vida, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos, o que Deus fez na nossa vida. O que Deus transformou em nós. O que Deus reuniu e falou, eu vou glorificar o meu nome na família de vocês. E Ele faz isso, Ele fez isso. Ele fez. Por quê? Porque o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Olha que interessante. Quando eu olho para você, eu vejo a obra de Deus permeando na sua vida. Quando você olha para mim, você vê a obra de Deus permeando na nossa vida. Então, o nosso casamento, ele teve momentos difíceis, mas o Senhor foi bom para conosco. Sim. O Senhor foi bom para conosco no momento que nós mais precisamos. E talvez você que está nos assistindo, né? A Lê Braga acabou de entrar, olha, paz o Senhor. Paz, Lê. O Senhor é bom. Paz, Lê, tudo bem? Nós queremos mandar um abraço para você, para o teu esposo aí, viu? Deus abençoe. Amém. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não acorda bravo. Deus, ele não acorda de mau humor. Deus, ele não fica, ele ficou nervosinho, porque não. A Bíblia diz que ele é bom. E se a Bíblia diz que Deus é bom, ele é bom, não é, André? Ele é bom. Ele não oscila nos seus sentimentos, Sim. Ele não oscila nos seus pensamentos, Ele é bom em todo tempo. E a questão é que, quando nós entendemos
a soberania dele, a soberania de Deus, nós entendemos que ele tem o controle de todas as coisas. Sim. Nós entendemos que há um tempo para todas as coisas debaixo desse sol, como diz lá em Eclesiastes. Nós entendemos que o tempo dele, muitas das vezes, não é o nosso tempo. E eu vou falar algo que talvez você fale, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Na verdade, muitas das vezes, não é Deus que precisa de tempo, é nós que precisamos de tempo para sermos aquebrantados, para sermos curados, para sermos ministrados, para que nós possamos ter um entendimento aberto e ser iluminado para aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Porque as Escrituras dizem assim, que nós que somos pais maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E ela vai além e diz, quanto mais Deus que é perfeito, que não há nele maldade alguma. Quando nós temos isso muito claro, muito esclarecido na nossa mente, a mente de Cristo é ativada em nós e nós estamos com a mente transformada, nós podemos até se alegrar, ou melhor, nós podemos até ser gratos no processo. Nós somos gratos no processo, nós entendemos que, puxa, Ele quer me ensinar algo. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela é a nossa orientação debaixo desse sol, é o próprio Deus nos guiando debaixo desse sol. E quando nós olhamos para as Escrituras na história de José do Egito, nós falamos assim, uau, né? Que interessante, né? Como ele venceu. Mas nós sabemos o final da história. Sim. Mas imagina aquele garoto jovem que não sabia o desfecho da história porque ele estava vivendo a história. Quando ele é vendido pelos irmãos, quando é roubado dele a presença do pai, né? E aquele jovem, ele se manteve fiel a Yahvé, a Deus, né? Sim. E mesmo não sabendo do desfecho da história que nós sabemos hoje, ele honrou, ele anunciou o poder e a grandeza da obra de Deus através da sua vida numa terra estranha. E nós estamos na terra estranha, porque as Escrituras dizem que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. E da mesma forma que José manifestou a vida de Deus no Egito, nós aqui manifestamos a vida de Deus na cidade de Louveira. Amém. Ou aonde você está, você manifesta a vida de Deus e a grandeza de Deus e o poder de Deus, e você anuncia as obras das mãos de Deus através da vida de Cristo que está em nós. E como é interessante, a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. Sim. Então é um mundo de trevas. Não tem como consertar isso aqui, e né? enquanto nós estamos aqui, a luz que brilha é nós. Sim. Que estamos vivos e vivos em Cristo, vivemos a vida de Cristo. Então, aonde nós chegamos, a vida de Deus chega. Aonde nós tocamos, a vida de Deus toca. O que nós falamos, a vida de Deus declara. Então, nós somos a vida de Deus debaixo desse sol. Amém. E essa realidade é nossa. Nós anunciamos o poder dos teus feitos temíveis e falamos das tuas grandes obras. Comemoramos a imensa bondade e celebramos a justiça daquele que é misericordioso. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no verso 13, na parte B,
ele diz assim: o Senhor é fiel. Às vezes as pessoas, tem uma música disso, que se a gente for fiel, ele será fiel a nós. Você lembra a letra? Eu não tô me lembrando agora. Não estou muito bem lembrando. Mas eu lembro do Nani Azevedo, Deus é fiel. Sim, para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Sim, mas tem uma música que fala assim, que se a gente for fiel, ele vai ser fiel a nós. Não me lembro agora. Não tem base bíblica para isso. Porque nós não conseguimos ser fiel a 100% ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele é fiel. E olha só, e em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Olha, isso aqui é maravilhoso. Quando eu li esse versículo 14, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Sabe o que eu vejo aqui? É aquilo que eu estava falando para você. Quando nós somos sinceros com Deus, a sinceridade é algo que você ganha o coração de Deus. Você ganha o coração de Deus. Porque foi nas minhas sinceridades, nas minhas orações sinceras com Deus, dando nome aos meus erros, nome ao pecado, foi que ele inclinou o ouvido dele e me ouviu. Porque na simplicidade, Senhor, olha, eu não estou conseguindo nessa área, eu preciso que o Senhor me ajude, eu estou muito ansioso, muito indeciso, e eu preciso que o Senhor me ajude. Entendeu? Mas muitas das vezes não. Muitas vezes a gente quer parecer que a gente é muito santo e ser igual a Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu errei. Aí chega para Eva, foi a serpente. O que Deus quer ver em nós, Andréia, eu vejo através desse versículo, que Ele quer ver uma humildade no nosso coração. Humildade, sabe? Às vezes eu pergunto para as pessoas, faço uma enquete, até você já viu, fala, será que a pessoa sabe que ela é orgulhosa? Eu vejo assim que a pessoa que é orgulhosa, eu acho que é que nem mau hálito. A gente tem, mas não sabe. E aí tem que vir alguém que te ama, alguém com todo respeito, falar, viu, precisa dar um jeito nesse negócio aí. Então é isso que eu vejo, a sinceridade. Olha, eu errei, eu lembro do Melo, você sabe o que eu vou falar, né? Eu lembro. O Melo, o siciliano, um grande amigo, faz tempo que a gente não vê ele. Nossa, muito tempo que eu não vejo. Faz muito tempo que a gente não vê. Ele um dia falou assim pra mim, pra gente, né, sabe? Falou, olha, quando Deus quer me tratar, eu já logo falo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Fala aí. Fala para mim fazer logo, para mim sair desse vale, para mim não entrar nesse deserto. E é verdade mesmo. E é verdade, porque quando Deus vai tratar de algo conosco, se nós reconhecermos isso o mais rápido possível, a gente é como aquele povo que ia passar no deserto 40 dias, né? E passou 40 anos. Se eles tivessem não murmurado, se eles tivessem não reclamado, eles teriam gastado só 40 dias, Andréia, para passar ali. Sim, eu vejo também, por essa ótica, que quando nós somos sinceros, há uma disponibilidade de que se ele iluminou e tiver errado, Sim. há uma disponibilidade de mudança, porque a sinceridade faz você abrir as suas mãos e ficar totalmente disponível à voz do Senhor, à voz do seu Espírito. Sim. E totalmente disponível para uma mudança se necessário. Claro. Porque a sinceridade faz com que você vá para a luz. Sim. As escrituras não falam assim, que eles não vão para a luz porque as suas obras são más. E eles não querem expor. Mas todas as vezes que nós vamos para a luz, nós estamos falando assim, Senhor, nós estamos fazendo o que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim, essa é a sinceridade, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi estava falando assim? Senhor, analisa-me, ao analisar, se não tiver coerente com aquilo que é a tua vontade para a minha vida, me limpa. Sim. Por quê?
porque o meu destino é a eternidade com o Senhor. Então, quando nós nos movemos em verdade, nós estamos tendo a mesma declaração que Davi teve no Salmo 139. Sim. E todas as vezes que nós nos movemos conforme as Escrituras, a palavra não volta vazia. Ela produz o fruto a qual o Senhor quer que ela produza. Porque se existe uma coisa que Deus vela é pela sua palavra, em cumpri-la. E as Escrituras é muito clara quando ela diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras dele nunca passarão. Então ele vela. Então todos nós que nascemos de novo, nós podemos desfrutar da vida de Deus através da sua palavra, que não volta vazia. E essa é a nossa realidade. Isso mesmo. Porque assim, a alma do ser humano, ela acha que nós vamos estar aqui para sempre, né? Sim. Mas só que nós não vamos estar aqui para sempre. A qualquer momento nós vamos embora. Você lembra de um filme que, eu não sei se você vai lembrar o nome, eu lembro só de uma etapa do filme que tinha uma numeração em cima da cabeça das pessoas que elas andavam, e ali era a contagem de tempo de vida que elas tinham. Eu não lembro o nome do filme. O que significa? Há um tempo determinado, né? Onde a Bíblia fala que há o fio de vida, né? A Bíblia fala sobre esse fio de vida, e quando Deus desliga o fio de vida, sim, o corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então há um tempo determinado de vida para nós, que nós não temos consciência e nós não temos clareza de quanto tempo é. Mas uma coisa nós temos clareza, que enquanto nós estamos aqui, debaixo desse sol, na terra dos viventes, nós estamos aqui para anunciar o poder dos feitos e das grandes obras do Cristo vivo. Amém. Glória a Deus. Então, por que eu disse isso? Porque se a gente for comparar a nossa vida nessa terra com a eternidade, você consegue comparar isso? Não tem nem como. Não tem. Porque a mente humana não consegue nem mensurar o que significa eternamente. O que dura para sempre. O que a gente consegue falar é algo que não tem fim, mas a nossa mente é muito pequena a ponto de atingir esse nível de consciência e de entendimento de eterno. Sim, mas olha só, vamos forçar um pouquinho a nossa mente. Bora lá. Vamos forçar ela e dizer assim, por exemplo, o máximo que um ser humano consegue viver aqui nessa terra, vamos pôr 90 anos, vai? 90, porque nós vimos a mulher lá ali, morreu com 99, viveu uma ditosa idade, né? 99 anos é muito tempo, não é? Aqui na Terra? Não. Sim ou não? É muito tempo aqui na Terra. Agora, pega esses 99 anos e compara com a eternidade. Nossa! Uma vez, um certo homem disse, olha, eu vou dizer mais ou menos o que é a eternidade. Vamos supor que um beija-flor, ele vai lá no oceano, pega uma gotinha do oceano e leva para o outro lado da Terra a cada 1 milhão de anos. Nossa, Deus. A cada 1 milhão de anos, ele vai lá, pega uma gotinha do oceano e joga do outro lado da Terra. Isso é a eternidade. Pensou? Mas não vai acabar nunca. Pois é, essa é a eternidade. Sem fim. O que me dá esperança de ainda viver nessa terra, mas a qualquer momento ir embora, o que me dá esperança é saber que um dia, eu vou entrar para a eternidade. Eu vou entrar para a eternidade e a minha esperança é maior ainda em saber que lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver pecado, não vai haver Satanás para nos atormentar. Só vai estar lá os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É isso que dá esperança na gente.
Eu não tenho esperança que esse Brasil mude, porque não vai mudar. Porque esse Brasil muda não é a esquerda ou a direita está no poder. Esse Brasil só vai mudar se Cristo estiver no centro do coração do ser humano. Aí esse Brasil muda. Aí esse mundo muda. Mas não é a política. Porque quem está lá na política, o coração deles, a Bíblia diz que é mau. Não há bondade no coração dessas pessoas. Bondade há no coração de Deus. Então, é muito bom quando você ouve aqui, ó. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Alimento aqui não é arroz, feijão, carne, batata frita, filé à parmegiana, né? Não é essas coisas. O alimento para a alma. Porque quando Cristo ele nos alimenta, nós ficamos satisfeitos. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele nos dá sabedoria. Amém. Como agir diante de qualquer situação. Ele nos dá discernimento. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Isso não quer dizer que o inimigo não vai querer nos atacar. Isso não quer dizer que o inimigo não vai querer nos tentar com aquilo que nós somos mais fracos. Mas a Bíblia diz que a nossa força, ela vem do Senhor. Amém. É do Senhor que vem a nossa força. Não é de nós mesmos. E aí ele continua dizendo aqui no texto. E satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor. Aqui não está dizendo que justo é o homem. Aqui está dizendo que justo é o Senhor. Então ele é justo, ele fará justiça no tempo oportuno, no tempo certo, né? E no versículo 18, olha, diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Aquilo que você estava comentando, Sim. Da sinceridade. Não é apenas, ai, Jesus me socorre agora, mas ele está vendo lá dentro do seu coração. Por quê? Para que você quer? Senhor, eu estou sofrendo. Sim, ele está vendo. Mas o que ele quer ver? Verdade, sinceridade no nosso coração. Amém. Deus nunca abandona aquele que tem um coração sincero, André. Amém. Nunca, nunca Deus abandona aquele que tem um coração sincero. Eu sou prova viva disso. Amém. Todos os dias, a sinceridade vem e bate a minha porta. Alex, eu quero entrar. Entra a sinceridade. E quando ela entra, aí entra o Salmo 139. Eu sondo o meu coração, juntamente com o Espírito Santo que habita dentro de mim, e eu vejo todos os caminhos maus. Me livra disso, me tira disso, me faz eu parar de pensar nisso, me faz eu parar de falar isso, me faz eu parar... Quando? Todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos peregrinos nessa terra, vai ser luta todo dia. É luta, mas não lutas exteriores, luta interior, porque o meu pior inimigo é eu mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Todos os dias eu tenho que me pregar na cruz. Todos os dias. Alguém diz, né? O meu pior inimigo está diante do espelho. Entendeu, André? Né? Alguém já disse essa realidade, essa frase real, né? Mas como é bom saber que o Senhor está perto está o Senhor. De todos que invocam. E como é bom saber dessa presença, né? E como é gratificante saber que essa presença não nos deixa. Sim. Essa presença, ela não vacila, como diz o salmista, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Isso. Essa presença, ela é constante. Ela está comigo todos os dias da minha vida, seja nos processos, ou seja nas vitórias, seja nos vales, ou seja nos montes. Essa presença está comigo. E quando nós lemos o Salmo 23, né, que
muito sobre essa presença. Davi, ao ter a revelação, ao escrever esse salmo, ele descreve a presença de Deus com ele. E essa realidade nos acompanha. Essa presença está conosco. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele está comigo. Amém. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Presença. A tua vara e o teu cajado me protegem. Segurança. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Presença. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Presença. Amém. Então essa presença nos acompanha, como diz o salmista Davi, todos os dias das nossas vidas debaixo desse sol. Sim. E quando a nossa vida se findar aqui, a presença continuará na eternidade. E ali nós o veremos como ele nos vê hoje. Sim. Como somos vistos por ele hoje, um dia o veremos face a face. E ali estaremos com ele eternamente em sua presença. Porque hoje nós vivemos pela fé. Sim. Mas um dia o contemplaremos face a face. Amém. Sabe, uma coisa aqui que Deus está tocando ao meu coração de falar, não que é errado, não é errado você buscar coisas para o seu benefício, para o seu bem nessa terra. Mas a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Então, quando ele diz isso, eu digo para você que está nos assistindo, para que você pare um pouco de buscar coisas dessa terra. Porque a gente se frustra. Porque nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer. É verdade ou não é? Lembra uma frase que o Augusto falou semana passada, ele disse assim, olha, eu não tenho tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Poderoso, Né? Poderoso. Então... é a soberania de Deus. Sim. Reconhecendo a soberania de Deus. Então, você que está nos ouvindo aí, talvez você está preocupado com o seu futuro. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você deve confiar no Senhor e não no seu próprio entendimento, não no seu dinheiro, não na sua força, não na sua sabedoria, mas confia nele. Confia nele e ele fará sobressair a tua justiça. Ele fará sobressair aquilo que você precisa. Porque se ele disse assim, buscai em primeiro lugar o reino, é para buscar a vontade dele. Eu até posso conjecturar dele dizendo, eu dizer ao Senhor, o que o Senhor quer que eu busque? Faz a tua vontade em mim. Lembra daquela música do Regis Danese que estourou? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mexer na estrutura é mexer em algo que você não quer. Sim. Algo que você não quer, mas é preciso. Porque balança o alicerce. É necessário. Então, essa palavra talvez é para você que está nos ouvindo aqui. Pare de buscar a sua vontade. Pare de buscar coisas dessa terra. E busque em primeiro lugar o reino de Deus. E você vai ver que a sua vida vai se ajustando quando você busca a vontade de Deus.
A nossa vida vai se ajustando. Porque ele diz aqui, ó, no versículo 18, ó, perto está o Senhor de todos os que invocam, mas invocar da maneira certa. Ah, Jesus, o meu carro quebrou, Senhor, arruma. Jesus não é mecânico. Jesus, me dê sabedoria, me dê trabalho para que eu possa arrumar esse carro. Amém. E no versículo aqui 19, ele diz assim, ó, ele acode. Olha só, o que acode? Socorre. Socorre, ajuda. Ele acode. Compadece. Olha só, como a palavra já vem de encontro com aquilo que você está esperando. Ele acode à vontade dos que o temem. E temer aqui não é ter medo de Deus, é ter respeito para com Deus. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda quem? Aqui que está dizendo, André? O Senhor cuida de todos os que o amam. A última palavra? Todos. De todos. De todos. De todos. Deus cuida. O que nós precisamos é aprender a acreditar no Senhor. Porque eu sempre digo, sempre ensino os irmãos que andam comigo, que só há uma forma de agradar a Deus. Não é dando o seu dízimo, não é dando a sua oferta, não é dando o seu tudo, não é dando o seu melhor. Não. A única forma de agradar a Deus é crer nele. É a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer que você acredite nele. Sim. Ele quer que quando você olha para a sua vida e diz, minha vida não tem mais esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança é Cristo. Amém. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A nossa não morre. Sim. A nossa ela é eterna. Porque o nosso Cristo está vivo. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, por mais que você não está assim, puxa, eu não consigo ver nada, Alex, do que você está falando. Mas você não precisa ver. Você só precisa crer, você só precisa acreditar que há um Deus no céu que te ama, que há um Deus no céu que olha por você, que há um Deus no céu que quer te salvar, que quer te libertar, que quer te dar realmente aquilo que você precisa e não o que você quer. Verdade. Então Deus, Ele está conosco. Às vezes a gente fala mesmo, Senhor, mas eu não estou sentindo que o Senhor está comigo. Mas Ele está. Sim. Ele está. Porque a nossa realidade em Cristo não é por sentimentos. Sim. É por fé, né? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então, não tem nada a ver com sentimento, mas tem a ver com fé mesmo. E eu vou declarando, olha, Senhor, eu não sinto, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor falou que o Senhor está aqui. Sim. E se o Senhor falou, eu não preciso sentir, porque a sua palavra, ela é soberana e ela é permanente e ela não oscila. O Senhor não muda o que o Senhor disse. Se o Senhor disse que estaria comigo, o Senhor está. E eu creio. Porque olha que interessante. Antes do batismo de Jesus, Satanás não sabia quem era Jesus. Não sabia quem era o Filho de Deus. Por isso que ele usou Herodes para matar aquelas crianças todas. Mas quando João Batista anuncia, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que está vindo, Jesus. E aí Jesus vem para se batizar e a Bíblia relata que vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Sim. E o Espírito Santo repousa sobre ele como uma forma... Em forma de pomba. Em uma forma de pomba. Assim que Jesus sai do batismo, ele vai para o deserto. Ele é conduzido, Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Presta atenção que deserto, muitas das vezes, não é o diabo que lança a gente lá. É o Espírito Santo nos conduzindo para nós aprendermos algo. E aí o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome.
E aí, Satanás, ele viu Jesus se batizar, ouviu a voz de Deus falando, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, mas lá no deserto, o que ele quis colocar no coração de Jesus? Dúvida. Ele disse assim, se você é o filho de Deus, se você é, mas ele viu que era. Sim. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus disse para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O que eu aprendo com isso? Que se Satanás tentou enganar Jesus, muito menos a gente. Entendeu? Então ele vai tentar nos enganar, vai falar que nós não valemos nada, porque nós erramos ontem, hoje, nós não podemos se achegar diante de Deus. A Bíblia diz lá, acho que é Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Sim. Aleluia por isso. Então nós vemos o Cristo revelado em nós, e nós não podemos deixar de acreditar nisso. Sim. Não podemos, porque Satanás, ele vai vir com força sobre a nossa mente, tentando nos acusar, tentando nos lembrar do nosso passado, tentando dizer que nós não somos filhos de Deus, mas nós temos que ler a palavra. Declarar a palavra. Declarar a palavra. O próprio Cristo declarou a palavra, mas também está escrito. Isso. Mas também está escrito. Então, ele combateu aquela situação, aquele ataque, ele combateu com a palavra. A palavra. E a palavra, ela é poderosa. Isso Por quê? Porque ela quebra todos os dardos inflamados do maligno. Isso. Ela faz com que esses dardos caiam por terra e não tenham poder sobre a nossa vida recriada em Cristo. Amém. Para finalizar, deixa eu ver aqui que hora que é. 8h24. Para finalizar, eu quero ler o Salmo 139. Amo esse salmo. Abre aí. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama mais no profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, aí lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formastes o meu interior, tu me tecesses no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasses, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomará, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor.
os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Aleluia. Esse salmo é maravilhoso. Um salmo que Deus nos conhece e não tem como se esconder de Deus. Não tem. Aqui esse salmo revela a onipresença, a onipotência, né? E a onisciência de Deus, esses atributos. Amém. De Glória Deus. a Deus. Amém, meus irmãos e amigos que nos assistem nesse podcast Papo Aberto. Nós, assim, vamos trazer, às vezes, pessoas aqui, mas às vezes nós também vamos, assim, eu e a Andréia, trazer uma palavra para o seu coração, como família. E nós queremos, assim, agora orar pela sua família, orar pela sua casa, porque você deve dizer assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Andréia agora vai orar pela sua família. Apresenta aí a sua família diante do Senhor quando a Andréia estiver orando, e eu creio, Deus pode transformar a tua casa, a tua vida, os teus filhos, e você dá um lindo testemunho do que Deus fez na sua vida. Amém? Amém. Senhor, nós te glorificamos, Jesus, por este momento, por esse tempo com os nossos irmãos, ó Deus, Amém. Com aqueles que estão assim nos ouvindo ou que irão ouvir, que o Senhor possa visitar cada lar, cada coração. Pai, nós pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada um, Pai. Amém. Aqueles que não foram religados, que possam ouvir a sua voz, ó Deus querido, e reconhecer a sua voz. Amém. Como um único e suficiente Salvador, ó Deus, para que venham ser, ó Deus, trazidos de volta à vida e religados ao Pai, através de Jesus Cristo. E aqueles, ó Deus, que já estão vivos em Ti, que possam manifestar a sua vida, que possam ter a transformação da mente e produzir o fruto do Espírito, que o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, a fé, o domínio próprio possam ser externados em nós através da nossa vida. Que essa cidade possa ser inundada pela Tua presença através dos filhos que estão neste lugar. E que outras cidades dessa terra, desse Brasil, possam ser impactados pela vida dos filhos que estão, ó Deus, religados de volta a Deus, manifestando a vida de Jesus Cristo. Amém. Porque, Deus, nós sabemos, ó Deus, que a criação, ó Deus, clama pela manifestação dos filhos. E aqui estamos nós, para assim vivermos a vida de Cristo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a nossa realidade. É o que nós oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Não sou eu que abençoo ninguém, é Deus que abençoa, porque é Ele que tem todo o poder, é Ele que está assentado num trono de glória, de poder e majestade, é Ele que te dá a vitória, é Ele que realmente faz aquilo que precisa ser feito na sua vida. Não porque eu orei ou porque André orou, mas é porque Ele ouve a oração do justo. Amém? Nós somos justificados pelo Filho de Deus. Aleluia. Que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por nós. Então, tenha uma boa noite, uma ótima semana para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. O nosso canal chama-se Nós Somos um Milagre. Vai lá, se inscreva lá, compartilhe, irmão. Não custa nada, nada, nada. Se custasse alguma coisa, eu até falaria, realmente custa, então é por isso que eles não querem se inscrever. Mas não custa nada, vai lá, compartilha, não para nós ficarmos conhecidos, mas para a palavra de Deus ir mais longe, para a palavra de Deus alcançar aquelas pessoas que precisam. Você, às vezes, pode ter a chave da bênção,
na sua mão para a vida de alguém, compartilhando esse vídeo, essa palavra chegar ao coração de alguém e abençoar a vida dela e ela dizer, era isso que eu estava precisando ouvir. Amém? A todos vocês que entraram aí, que eu não li o nome, aqui não aparece para mim aqui, eu preciso chamar um técnico para fazer alguma coisa aqui para mim começar a ver quem entra, para mim dar uma boa noite. Amém? Mas compartilhe o vídeo aí na sua timeline, na sua For You, e vamos declarar que Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você. E lembrando, como eu não tenho contra-regra, eu tenho que levantar e desligar o celular. Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast Papo Aberto. Um forte abraço. Até mais. Até.